E o que você pode hoje, irmão Lucas, dizer para nós? Como acrescentar a nossa fé? Pastor Washington, a pergunta é muito boa. Antes de responder essa pergunta, nós temos que fazer algumas considerações. A fé, ela é o óculos do extraordinário. Pela fé a gente consegue enxergar o que a racionalidade humana não enxerga. A fé é aquilo que abre os nossos olhos para aquilo que é extraordinário. Aquilo que para a gente, de certa forma, se torna impossível, a fé ela torna possível. Por isso que eu digo que ela é o óculos do extraordinário. A fé ela nos faz nem sempre enxergar claramente aquilo que nos espera, mas nos faz ter uma convicção de que algo nos espera. A gente cria pela fé a sensação do extraordinário ou enxerga esse extraordinário. Se a gente fosse falar pela fé salvífica, o texto que o senhor já leu já dá a resposta. A fé, ou melhor, o texto de Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e essa seria a fé salvífica. Mas o texto que nós lemos se fala dessa fé de crer, de convicção, de espera, essa fé que nos leva a acreditar naquilo que é extraordinário. Isso traz à minha mente o texto de Mateus capítulo 17, versículo 21, que eu vou abrir na minha Bíblia aqui, que nos dá uma boa explicação sobre como acrescentar fé. O texto é conhecido, mas tem algo aqui muito importante que nem sempre a gente consegue enxergar. Mateus 17, versículo de número 19. Diz assim: Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pelo jejum, ou pela oração e pelo jejum. Então você vê que qual foi o motivo principal que impediu que aqueles discípulos expulsassem esse demônio? A gente vai dizer a falta de jejum e oração? Não. Jesus explica no começo: esse demônio vocês não expulsaram porque a fé de vocês é pequena. E no final do texto Jesus diz: essa espécie só sai com jejum e oração. Então o poder para expulsar o demônio não estava necessariamente na oração e no jejum. Na realidade, a oração e o jejum era o caminho para que acrescentasse a fé dos discípulos e através dessa fé eles expulsassem o demônio. Então, é claro que Jesus disse aqui: por que não conseguimos expulsá-lo? Versículo 20, porque a fé que vocês têm é pequena. Então, o próprio Jesus fala o motivo pelo qual não expulsaram os demônios. Vocês não conseguiram por isso aqui, pela fé, porque a fé de vocês é pequena. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, a oração e o jejum são caminhos que o Senhor dá ao crente para que a sua fé seja acrescentada e para que o crente possa fazer aquilo que racionalmente, aquilo que naturalmente ele não conseguiria fazer. Porque se nós formos tratar de expulsão de demônios, de libertação de possessão demoníaca, o poder não está na mão do crente. O poder está naquilo que o crente utiliza. Então a fé ela faz a gente transcender a naturalidade. A fé ela faz a gente passar a barreira da naturalidade e começa a nos dar poder, começa a nos dar autoridade, essa fé, para que a gente tenha poder, para que a gente tenha autoridade, para que a gente tenha legalidade no mundo espiritual, para trabalhar principalmente na libertação de possessões demoníacas. Então, um caminho para o acréscimo da fé seria aqui, como Jesus diz, os meios da graça que ele nos dispõe, 2 pelo menos, que é a oração e o jejum. E o próprio Cristo, quando esteve ali na sua aparição com os discípulos após a ressurreição, ele outorgou, ele deu este poder aos discípulos. Quando ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes
alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, ele dá o poder, a ousadia. E é preciso que tenhamos essa fé, essa convicção, essa certeza, nos aproximarmos de Deus, né? E uma das coisas que a gente observa dentro do assunto que você falou, a gente observa a fé de Abraão, Noé, estes homens que andaram com Deus e creram na existência de Deus. E o que eu achei interessante é que você disse assim, o óculos, nesse óculos, às vezes a nossa venda, os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar aquilo que, como diz o texto, aquilo que o homem não viu, ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para nós. Então, às vezes, é que a nossa fé seja acrescentada e que a gente coloque esse óculos, como você disse, né? Sim, a gente quando vê filmes, vê desenhos, alguns ele tem aquele portal do sobrenatural, o portal do futuro, aonde as pessoas entram e saem em outro lugar. E eu uso esse mesmo exemplo para dizer que isso é a fé. A fé, ela é o portal que se abre diante do crente e faz o crente, e usa a mesma palavra, transcender do mundo natural para não só o mundo espiritual, mas para uma vida extraordinária do mundo espiritual. O Senhor leu o texto dos sinais. Os sinais seguirão aqueles que creem. E esses que creem são aqueles que colocam a sua fé em prática. Crer é o exercício da fé. Então, o caminho que Deus usa para intermediar os milagres, os sinais, o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, esse caminho se chama fé. Aqueles que creem, em outras palavras, aqueles que tiverem fé, aqueles que tiverem convicção, aqueles que acreditarem piamente, aleluia, que depositarem o seu coração em compreender essa verdade, de sinais, de maravilhas, esses que colocarem o seu coração nessa verdade infindável e inquestionável, esses serão aqueles, pastor Washington, que vão até os sinais, não. Esses serão aqueles que serão seguidos pelos sinais. Então você vê que a fé é algo tão extraordinário, que ela não só te faz alcançar o sobrenatural, ela faz que o sobrenatural alcance você. A fé é tão poderosa, que por isso que eu disse que essa pergunta é muito interessante. Quem a fez com o coração bem direcionado. Porque o acréscimo da fé é necessário para que o acréscimo do sobrenatural seja real em nós. Eu sempre utilizo nas minhas mensagens, dizendo uma frase, que essa frase foi o próprio Espírito que ministrou em meu coração, que o sobrenatural ele se torna real mediante a fé que a gente aplica naquilo que foi liberado. Ultimamente eu tenho orado dessa forma: Senhor, aumenta a minha fé, porque eu sei que coisas grandes se farão e outras se desfarão diante de mim por causa da fé. Então há coisas que precisam ser construídas diante de nós e em nós que só a fé pode fazer. E tem coisas que precisam ser desconstruídas diante de nós e em nós que só a fé pode fazer. A maior virtude que um cristão pode ter é a fé. Porque por meio da fé os sinais acontecem, por meio da fé o batismo com o Espírito Santo vem, por meio da fé o poder vem, por meio da fé a proximidade com Deus vem, é crendo em Deus, é crendo que Deus é um ser relacional. Não tem como tratar de cristianismo, não tem como tratar de relacionamento com Deus se você não colocar a fé no meio. Primeiro você precisa crer para depois você viver. Primeiro você precisa crer para depois você ver. Primeiro creia e depois você vai experimentar. Aquele que crê, os sinais seguirão a eles. É verdade. Os sinais seguirão aos que crerem. E há quantas pessoas estão seguindo os sinais. Mas que esta noite, eu não tenho assim uma noção de quantas pessoas estão nos assistindo e nos ouvindo em todo o Brasil e em todo o mundo. Há pessoas que estão doentes emocional. Hoje há um índice enorme de pessoas que estão em depressão. As pessoas que estão
descrendo no sobrenatural. Há pessoas que estão se deixando se levar por muitas informações da mídia e estão se deprimindo, mas que nesta noite, sobre esta palavra, caia por terra agora os inimigos de Deus. Amém. Que correntes sejam quebradas, cadeados, no nome de Jesus. Tudo aquilo que lhe prende, tudo aquilo que lhe causa ansiedade, tudo aquilo que não deixa você ver além do que Deus tem preparado para a sua vida. A porta da palavra se abra nesta noite. Que você viva uma vida de plena santificação. Porque a Bíblia diz que sem esta santificação, ninguém verá o Senhor. E você pode começar a ver esse sobrenatural, a poderosa mão de Deus movendo dentro do teu lar. E foi sobre essa palavra que ele disse aqui: o que precisa ser tirado, o que precisa ser jogado por terra, que saia. E que você confie no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. 1 Tessalonicenses 5:23, o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Então, a gente entende que essa santificação é quando nós, como diz o texto sagrado, também que me faz lembrar agora, né? Quando Jesus disse aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga. Então, a santificação requer renúncia? Pastor, com certeza. Primeiro porque a santificação ela não é uma obra separada ou uma obra única da parte de Deus. A santificação é uma obra em conjunto de Deus com o ser humano. O Senhor regenera a pessoa, se tornando um cristão, mas para que o processo de santificação seja real, tem que haver uma união de trabalho entre Deus e entre o homem. Porque não adianta Deus querer desvincular o homem de hábitos e práticas, sendo que o homem deseja continuar preso em seus hábitos e práticas. Então, o próprio texto que o senhor leu nos mostra como funciona a santificação. O texto está aí: o próprio Deus de paz os santifique. Mas a santificação ela também não é necessária só para que a gente tenha uma boa imagem. A santificação ela é necessária para a salvação do ser humano. Claro que ninguém alcançará, enquanto ser humano, enquanto na Terra, um nível de santidade pleno. A plenitude da santidade alcançará a gente quando nós formos levados à glória, quando formos transformados pelo Senhor. Só então nós atingiremos aquilo que a Bíblia chama de a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Enquanto estamos na Terra, há essa necessidade, essa junção, esse conjunto de atitudes entre Deus e o ser humano. E se há esse casamento de atitude da parte de Deus e da parte do homem, obviamente, é necessário que a gente tenha a nossa parte, não só a parte ativa de buscar isso, mas a nossa parte ativa também compreende deixar algumas coisas. Como eu disse aqui, não vai adiantar de nada Deus trabalhar em favor da purificação dos hábitos, mas também se o homem não desejar abandonar esses hábitos. Eu tenho um texto que está na minha mente, e eu abri ele aqui agora, da segunda epístola de Pedro, capítulo 3, que ele vai falar de um cenário ou de um acontecimento que a gente está tanto aguardando já há tanto tempo, e que eu acho que agora é mais claro do que era antes. Como eu ouvi ontem numa ministração, o pastor disse que a vinda de Cristo, a volta do Senhor Jesus, ela está mais perto hoje do que estava ontem. Verdade. E o caminho para a gente chegar ao final é menor do que se fosse para a gente voltar para trás. Então está muito próximo à vinda de Cristo. É por isso que eu citei isso aqui, que a santificação não é necessária só para boa imagem, para boa apresentação, para conquistar as pessoas, conquistar cenários, não. A santidade ela nos auxilia nisso, é óbvio. Existem portas que só abrem para aqueles que têm uma postura de santidade no Senhor. Existem promessas que só se destravam para aqueles que têm uma postura de santidade ao Senhor. Existem caminhos que se abrem só para aqueles que têm uma santidade, uma postura de santidade ao Senhor.
Mas não só para isso a santidade é necessária para a salvação. Apóstolo Pedro, na segunda epístola, no capítulo 3, a partir do versículo 11, eu vou ler alguns versículos aqui, diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, ou seja, o máximo possível limpo de pecados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhes deu. 2 Pedro 3, a partir do versículo 9 em diante, já começa a falar sobre isso. Fala do dia do juízo, do dia do Senhor, do dia que o Senhor virá. E obviamente o texto aqui já nos disse que, visto que tudo assim será desfeito, que pessoas que convém que a gente seja. Então, tendo em vista esse acontecimento, como nós devemos nos portar? Tendo em vista a realidade desse acontecimento, qual é a forma que nós devemos nos portar? Então, aqui se fala mais precisamente, não, como eu disse antes, não da santidade necessária para conquistas espirituais, mas da santidade necessária para a salvação nossa. Que pessoa vos convém que sejam? Aí ele vai dizer, pessoas que vivam em santo trato, e vivam em santidade, e uma vida de piedade. E essa postura, ela é aparentemente difícil para nós, por quê? A Bíblia fala que existe uma característica do fim dos tempos. Uma das características do fim dos tempos é o crescimento da iniquidade. No final dos tempos, a iniquidade se multiplicará, e isso irá gerar um efeito, que é o esfriamento do amor também. Então, uma característica é a multiplicação da iniquidade. Nunca foi fácil ser santo, nunca foi fácil ser fiel, nunca foi fácil correr com velocidade e constância diária no processo da santificação, nunca foi fácil. Nós temos a nossa falha. Há dias que nós não atendemos esse chamado para a santificação como deveríamos atender. Então nunca houve facilidade. Só que... E o próprio Cristo falou disso, né? Na realidade a gente vê aí uma teologia sendo pregada, né? Mas o próprio Cristo ele já advertiu isso. Sim. Essa renúncia. Sim. Então dando continuidade a isso, nunca foi fácil, o próprio Cristo já nos deixou avisar. Só que o que me traz paz, o que me traz esperança no processo da santificação, é pensar o seguinte: essa dificuldade se tornaria uma impossibilidade caso a gente estivesse sozinho. Foi por isso que eu fiz questão de falar no começo aqui, que é um processo em conjunto entre Deus, na pessoa do Espírito Santo, e o ser humano. Se o peso, se a necessidade de santificação fosse dada unicamente ao ser humano pecador, essa dificuldade iria progredir para um nível de impossibilidade. Então, a dificuldade, ela é a ausência da impossibilidade. Uma coisa é algo impossível, outra coisa é algo difícil. Então, quando eu me deparo com uma pergunta sobre a santificação, e até mesmo em como se manter santo, em um mundo, como eu já disse, que a iniquidade ela é crescente, ela está cada dia mais exposta aos olhos dos seres humanos, das crianças, seja de qual classe for, seja de qual idade for. A exposição da iniquidade ela está muito maior do que era há poucos anos atrás. Então, quando eu me deparo com uma pergunta num cenário como esse, ao invés de me desesperar, eu me tranquilizo, porque eu sei que tem alguém comigo. Eu tiro das minhas costas esse peso e entendo, bom, se fosse realmente só por mim,
a santificação, a santidade seria um processo impossível. Mas é o próprio Pedro, nesse mesmo texto que a gente leu, eu me lembro do capítulo de número 1, da segunda epístola de Pedro, que ele vai dizer no versículo 3 assim. Primeiro, o que a gente leu é a ordem de Deus de uma postura de santidade mediante a esse iminente acontecimento que é o dia de Deus, o dia do fim. Mas aliado, em conjunto com essa ordem, que aparentemente essa ordem traz um peso para nós, vem o versículo 3 retirando todo o peso. Porque tem coisa que se a gente lê sem o contexto, a palavra parece ser pesada. A palavra parece ser contraditória, paradoxal. Como que eu vou ser santo sendo pecador? A Bíblia manda eu ser santo, mas eu sou pecador e em mim eu não consigo gerar santidade sozinho. Então a Bíblia não se contradiz em nenhum ponto e nem mente para nós. Ela se completa. E o versículo 3 vem para completar a ordem dos versículos que nós lemos. Ele vai dizer assim: seu divino poder, seu de quem? Do próprio Deus, do próprio Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida, e não só para a vida, mas para uma vida de piedade. Como? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, olha só. Quando há uma ordenança de santidade, parece que vem um peso. Mas quando a gente lê o versículo 3 do capítulo 1, esse peso, na realidade, se torna paz. Porque o apóstolo Pedro vai dizer assim: há uma necessidade de ser santo, mas existe uma fonte de poder que emana do próprio Deus, e é esse poder que te dá tudo que é necessário para que você viva, mas para que você viva em piedade, para que você viva em santidade. Então, como que eu vou ser santo nesse mundo de crescente iniquidade? Simples. Se apropriando daquilo que o Senhor já liberou sobre nós. Se apropriando daquilo que o Senhor já nos deu. Se apropriando dessa fonte que é inesgotável e jorra sobre todo aquele que deseja viver uma vida em conformidade com a palavra, em conformidade com os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. É o Senhor nos pedindo santidade e nos dizendo: você não está sozinho, eu estou dando para você alguma coisa que vai te fazer ser santo. Eu estou te pedindo uma postura, mas você não está sozinho, porque sozinho você não conseguiria. Mas eu estou dando a você um poder, e é esse poder que dará a você, que jorrará sobre você, que fluirá sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, te dando tudo que é necessário para que você tenha essa vida que eu mesmo estou te pedindo. Então Deus, ele é tão bom, Deus, ele é tão maravilhoso, tão bom, que Ele nos ajuda a ser quem Ele quer que nós sejamos. Ele nos dá capacidade para que nós sejamos quem Ele quer que a gente seja. Então, mas como que eu vou apropriar desse poder? Como que eu me aproprio desse auxílio do Espírito? Aí o texto vai continuar dizendo ainda no versículo 3, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Então, por meio do pleno conhecimento do próprio Deus. E quando o texto fala aqui sobre o conhecimento acerca de Deus, eu estou trazendo já uma palavra para o seu coração, aproveitando o gancho dessa pergunta, quando nos fala sobre o conhecimento da pessoa de Deus, esse conhecimento não é algo que se conquista na faculdade. Esse conhecimento que a Bíblia traz aqui não é algo que se conquista por meio de seminários, porque esse conhecimento não é um conhecimento conceitual. Esse conhecimento que Pedro está dizendo é um conhecimento relacional. É um conhecimento que o caminho para alcançá-lo é o relacionamento. É um conhecimento porque a gente só conhece quando a gente se relaciona. Eu estou aqui diante de alguns irmãos e sendo assistido por alguns, e alguns eu não conheço pelo único fato de eu não me relacionar. Já o nosso bispo Washington e o pastor Washington, eu já conheço porque há muito tempo eu me relaciono com ele. É meu amigo, temos uma proximidade, um relacionamento.
Então esse relacionamento gera em mim conhecimento acerca do Washington. Da mesma forma, esse relacionamento gera no Washington conhecimento acerca de mim. O meu caráter vai ser exposto ao Washington por meio desse conhecimento. As minhas virtudes, mas também as minhas mazelas serão expostas através desse conhecimento, desse relacionamento. Só que em Deus é diferente. Conforme a gente conhece a Deus, a gente não encontra mazelas. A gente não encontra nada que nos frustre. A gente não encontra em Deus nada que nos abata, para nos fazer, para nos diminuir como, vamos dizer, como pessoas. A única coisa que nós encontramos no Senhor que nos diminui é quando Ele trata do nosso caráter em questão de humildade. O Senhor faz questão de nos diminuir. Mas nós só encontramos em Deus coisas que nos desenvolvam, que nos fazem crescer. As dores que nos acomete no caminho do relacionamento com Deus são dores que nos fazem crescer. Portanto, que o próprio Jó é o maior exemplo disso. Deus expõe Jó a uma ação maligna. Deus permite o diabo exercer uma atividade constante em cima de Jó. E no final de tudo isso, meio às dores, em meio à perda, Jó vai dizer assim: Senhor, eu não tenho por que questionar mais, por que reclamar mais, porque em meio a essas perdas, em meio a essas provações, em meio a tudo que me acometeu, eu quero dizer para o Senhor que antes eu te conhecia porque eu ouvia falar do Senhor. Mas agora eu te conheço porque eu te vejo. Então, mesmo as perdas, mesmo as dificuldades, mesmo os problemas que nós encontramos no caminho, enquanto conhecemos a Deus, Deus utiliza-os para a edificação do seu povo e crescimento do seu povo. Mas voltando aqui para a questão da santificação, esse conhecimento de Deus, esse relacionamento com Deus, ele libera, ele é o meio pelo qual a gente se apropria desse fluir, desse poder que o Senhor nos dá, nos auxiliando a ser santo. Mas por que isso? Porque, irmãos, conforme a gente vai conhecendo a Deus, se relacionando com Deus, mais de Cristo nos é revelado. Quanto mais nós nos alimentamos de Cristo, mais o nosso ser sente fome dele. Enquanto mais fome de Deus nós temos, mais nós queremos fazer a vontade dele. Então a pergunta é boa, a resposta foi longa porque eu fiz questão de trazer alguns pontos aqui, mas a resposta é a mais simples possível. Como se manter santo nesse mundo de crescente iniquidade? Se aproximando de Deus, por meios, utilizando os meios da graça que nos foram disponibilizados, que é a oração, a palavra, o jejum. Então eu acho que a resposta também, se houvesse essa pergunta aqui de por que parece que hoje as pessoas, os crentes, estão mais fracos, estão mais frágeis, mais propensos ao pecado, os escândalos aumentaram, porque, ao que me parece, os crentes estão indo menos a Deus. Os crentes caem mais porque vão menos a Deus. A qualidade da nossa caminhada, a nossa permanência no caminho, está completamente associada às mãos que a gente segura. E se a gente segura nas mãos de Deus, nós teremos permanência. Se a gente vai até Deus, se alimenta de Deus, nós teremos permanência. Se nós enchemos o nosso ser de Deus, nós teremos permanência. A nossa permanência de pé nessa caminhada cristã vai ser resultado da nossa visão ou do lugar até onde a gente vai. E se formos até Deus, nós teremos essa permanência em santidade e essa permanência de pé, que é o que o Senhor nos pede. Essa santidade, essa vida de santidade. Não é impossível, admito ser difícil, mas o Senhor tem um poder que nos capacita a vencer essa dificuldade e essa impossibilidade e a ser que Ele quer que nós sejamos, pastor.